Na semana passada, eu gravei um vídeo sobre como se preparar para as consequências da guerra. Eu tive algumas perguntas por mensagem, por e-mail, e pessoas pedindo diretrizes mais específicas. E eu quero fazer aqui uma revisão literária e quero fazer alguns comentários acerca do que pode ser feito mais precisamente. De antemão, eu quero dizer que não tem resposta que caiba para todo mundo. Tem princípios e diretrizes que todo mundo pode aplicar em suas condições específicas. E isso talvez tenha sido uma das coisas que incomodou um pouco as pessoas. A gente está numa era, num tempo em que as pessoas querem as respostas prontas o tempo inteiro. E a resposta pronta ela é uma característica de sistemas centralizados que impõem soluções de cima para baixo. Quando a gente tem soluções descentralizadas e distribuídas, essas soluções elas vão ser específicas de cada contexto e elas vão emergir de cada biorregião. É um paradoxo, não tem como ser de outra maneira. Eu trabalho com a escala de permanência da linha-chave para planejar propriedades rurais, mas eu estudo bastante a permacultura e um dos pensadores da permacultura que vem estudando o declínio energético há muito tempo é o David Holmgren. A literatura do Bill Mollison traz alguma coisa sobre isso, mas eles têm uma postura distinta. O Bill Mollison dizia que o limite do rendimento dos sistemas era só a imaginação humana. E o David, desde o começo, ele coloca que as coisas têm limite energético porque a gente tem a entropia, a gente tem a maneira como o universo funciona e toda vez que a gente produz alguma coisa, que a gente monta algum sistema, ele tem limites e que a gente tem que aprender a lidar com esses limites. A permacultura foi um movimento em resposta ao relatório Limites do Crescimento, que foi comissionado pelo Clube de Roma e saiu no começo da década de 70. Ela foi muito influenciada no começo, então, pelos limites do crescimento e por um livro que já trabalhava, que era um livro da década de 30, se não me engano é de 29, que é do Russell Smith, que falava sobre a questão dos cultivos perenes, né? Cultivos com árvores. Então, frente à possibilidade de que a gente fosse ter cada vez menos combustíveis fósseis disponível para organizar o nosso viver, eles começaram a escrever sobre isso e desenhar sistemas que fossem mais eficientes nesse sentido. O primeiro livro que saiu, Permacultura 1, era um livro do David, né, era um TCC dele, que aí o Bill Mollison fez correções e os dois, como coautores, publicaram esse livro no final da década de 70. O David teve algumas coisas que ele escreveu nesse interim, mas aqui vem um livro muito importante dele, que é um livro teórico sobre essa questão da permacultura. E aqui ele desenvolveu 12 princípios para que a gente pudesse organizar a nossa vida, projetar sistemas de produção alimentar, projetar moradia, projetar cadeias alimentares, sistemas de captura de água e de energia de uma maneira eficiente. Vocês vão perceber aqui que desses 12 princípios, muitos estão diretamente relacionados com a gente conseguir viver de uma maneira que a gente aproveita mais o fluxo solar energético do que o estoque de energia dos combustíveis fósseis. Isso está explicado no vídeo anterior, mas é importante a gente colocar isso. Para a gente conseguir se blindar do que está para acontecer, nós precisamos viver mais baseado no fluxo solar energético. Então aqui o primeiro, observe e interaja. O segundo, capture e armazene energia. O terceiro, obtenha uma colheita, né, um rendimento. O quarto, aplique autorregulação e aceite o feedback. O quinto, use e valorize recursos renováveis. O sexto, não produza resíduo. O sétimo, desenhe dos padrões para os detalhes. O oitavo, integrar ao invés de segregar os elementos de um sistema, né? Adotar soluções pequenas e lentas, é o nono. O décimo, use e valorize a diversidade. O 11º, use e valorize as margens dos sistemas, né? E o 12º, responda à mudança de forma criativa. Esse livro é um livro seminal, ele então pega esses 12 princípios e cita cada um deles por capítulo, dando exemplos de como a gente pode projetar um viver autônomo, digno e energeticamente eficiente. Em 2009,
ele lançou esse pequeno livro aqui que chama Cenários Futuros. E aqui ele fazia uma previsão cruzando dois dados, né? A velocidade das mudanças climáticas e a velocidade do pico do petróleo, ou seja, a velocidade com a qual a gente teria menos acesso aos combustíveis fósseis. Se a gente não tivesse um pico do petróleo muito rápido e mudanças climáticas mais rápidas, a gente teria um cenário de tecnologia marrom. Se a gente não tivesse a mudança climática tão rápida, nós teríamos um cenário de tecnologias verdes. Do lado oposto, com o aquecimento global, as mudanças climáticas rápidas e o pico do petróleo rápido, a gente teria um cenário que está aqui caracterizado nesse mais avermelhado aqui como cenário barco salva-vidas. E se a gente não tivesse uma mudança climática muito rápida, mas tivesse um pico do petróleo muito rápido, nós teríamos aqui em azul o que ele chamou de cenário Guardiões da Terra. O que é importante nesse livro aqui é que ele desenha para a gente como que a sociedade estaria se comportando de acordo com esses 4 quadrantes. Ele também nos avisa que esses 4 quadrantes eles não predominam sozinhos e muitas vezes eles vão funcionar de forma aninhada. Então nesse livro, importante a leitura de que a natureza ela sempre tem uma rampa de subida para uma novidade, né? Aqui tem um gráfico aqui do uso de energia e o tempo, né? Então a gente começou a usar cada vez mais petróleo e aí tem uma curva mais leve. Mas quando o recurso se acaba, e isso é comum na natureza em todos os gráficos, pode ser, por exemplo, a depressão de um elemento de nutrição, enfim, né? Um elemento de um sistema que está acabando ali. Quando acaba, a curva é rápida. E aqui ele diz o seguinte, que a gente teria 4 cenários possíveis depois do combustível fóssil. Um seria um cenário da explosão tecnológica, algumas pessoas acreditam que nós vamos de alguma maneira encontrar tecnologia. Um cenário de tecnologia estável, um cenário de resposta criativa ao que está acontecendo, que nos traria a uma posição melhor do que antes da Revolução Industrial, muito melhor, mas lidando com o fluxo solar energético e usando o desenho ecológico, no caso aqui especificamente a permacultura. Ou uma situação de colapso, caso a gente não faça nada. Infelizmente a maioria das pessoas está indo para o colapso, porque nós não estamos nos preparando. Nós estamos seguindo cegos, usando o estoque de energia e não o fluxo solar energético, né? Aqui vale a gente fazer uma análise também da questão da eficiência da extração do combustível fóssil. Quando a gente começou, era muito mais fácil conseguir o petróleo do que é hoje, né? Então, por volta da década de 30 do século passado, a gente investia o equivalente a mais ou menos um barril de petróleo para tirar 100. E hoje nós estamos investindo muito mais para tirar menos, né? Hoje a gente está com uma proporção de mais ou menos um barril investido para tirar 10. Então a eficiência caiu muito. E a outra questão que é importante a gente analisar aqui é essa questão dos cenários aninhados. É muito possível que a gente tenha cenários contidos uns dentro dos outros, né? E esse fechamento aqui dos cenários aninhados é importante, porque esse aqui é de 2009, e quando foi em 2013, ele escreveu esse outro artigo aqui, que é o Quebra por Demanda. Foi muito criticado, porque ele recomendava que se a classe média mundial parasse de viver na economia formal, vivesse uma economia informal, com apenas 12 a 15% da classe média fazendo isso, e criando economias informais domésticas, seria o suficiente para fazer uma quebra do sistema financeiro. E as pessoas teriam, com esse 15% inicial que se preparou para viver de outro jeito, o arcabouço de informação, de práticas e princípios para preparar as outras pessoas numa situação de quebra. O que é importante aqui? Nesse aqui, ele confirma que a gente já chegou, né? A gente tinha chegado no cenário tecnologia marrom, e esse cenário, ele implica uma constrição muito grande de cima para baixo. O mundo globalizado, ele começa a se encolher, e os estados-nações e os países hegemônicos, né, os países que têm império, começam a encolher e brigar por recurso. E hoje a gente vê isso. O mundo que era majoritariamente influenciado pelo Império Americano, o Império está caindo, e a gente começa a ver a construção, o redesenho de um mundo multipolar, com o eixo da Rússia, da China,
um outro eixo americano se encolhendo para as Américas, né? A gente já vê aqui alguns ataques ao Equador, a invasão da Venezuela, algumas declarações do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, falando sobre restaurar a América Latina como quintal americano. Então, tudo que ele vem falando vem acontecendo. E aí o que é importante aqui é o seguinte: nesse livro aqui de 2018, ele traz para a gente uma adaptação mais rápida. Porque aqui ele já estava dizendo o seguinte: muita gente não vai ter tempo de se preparar, tempo de comprar lugares, construir estruturas. Para muita gente, a realidade vai ser de remodelar onde vive. Se você vive num clima frio, você tem que melhorar a sua casa. Se você vive num clima mais quente, você tem que dar um jeito de resfriar a sua casa sem ar-condicionado. É sobre economizar energia e encontrar soluções para moradia, energia, água e alimento, reformando os lugares onde a gente vive. E aqui ele trouxe alguns eixos para a gente pensar, né? Aqui ele trouxe um eixo do trabalho com a ludicidade, né? O trabalho com o lazer, e as normas do mercado e as normas sociais. E aqui é um eixo para a gente pensar como que a gente pode redesenhar o nosso trabalho. Para a maioria das pessoas, largar um trabalho de carteira assinada e fazer outra coisa, além de arriscado, traz muito medo, traz muita preocupação, traz muita insegurança, né? E uma das maneiras que a gente tem para poder fazer isso é redesenhar o lugar onde a gente vive. E aqui ele tem uma outra questão sobre isso, que são outros quadrantes também, né? Aqui a gente tem o eixo de se consolidar ou migrar, e aqui um outro eixo de desenvolver e controlar, ou um eixo de simplificar e desapegar. E aqui a gente tem o castelo familiar, a adaptação in situ, a adaptação no lugar onde você está, o minimalismo móvel e soluções comunais. E aqui começa a ficar interessante porque é aqui que a gente precisa entender que as soluções, o que a gente desenha para viver, libera um espaço para a gente com relação a trabalho. Se você mora num lugar onde você pode colher energia suficiente para casa, né? Ter, por exemplo, painéis solares. Se você consegue captar a água da chuva, se você consegue talvez economizar o máximo de energia possível, não tem painel solar, mas você consegue não gastar muita energia. Se você consegue produzir parte do alimento, e se você tem uma habitação quitada, sem dívida, a gente consegue trabalhar muito menos no sentido do trabalho de carteira assinada que precisa produzir muito dinheiro para a gente conseguir viver. Porque a gente vive de um jeito que tudo que a gente precisa, a gente usa só o dinheiro para resolver. E o convite que é feito aqui é a gente voltar para uma economia do lar, uma economia informal, da dádiva e do escambo, como eu também já mencionei no vídeo passado. Então aqui, se você tem um lugar quitado e você tem condição de preparar a sua família nesse lugar, é vantajoso. Se você não tem muito como controlar aonde você vai ficar, você já está mais velho, talvez você tenha que se adaptar. Se você talvez não tenha dinheiro suficiente, mas você tem um capital social, você tem amigos, você tem familiares, talvez você consiga soluções comunais, soluções de algumas pessoas juntas conseguem melhorar um lugar. E a outra opção para pessoas mais jovens, do minimalismo móvel, te lança em movimento, visitando várias propriedades, vivendo em vários lugares, colecionando lições e aprendizados para que você possa estruturar a sua vida. A gente precisa de parcerias. As pessoas que estão mais velhas não têm força de trabalho, mas muitas vezes elas têm um pouquinho mais de condição financeira. Seja vendendo uma casa, seja com dinheiro guardado, seja com tempo livre. Só o fato da gente ter mais de uma geração na mesma casa para poder, por exemplo, cuidar das crianças ou dividir as tarefas, a gente já multiplica a nossa força de trabalho. O mundo nos levou a pensar uma vida individualista e a gente vai ter que voltar a pensar uma vida coletiva. Não tem solução individual para o que a gente está passando, as soluções são coletivas. A questão da segurança é coletivo. Quanto mais pessoas vivendo desse jeito perto de você, mais seguro o lugar fica. E aqui, nesse livro dele, essa questão então importante de explicar o seguinte: não existe uma solução, existem eixos. Você quer se consolidar ou você quer migrar? Você quer desapegar mais ou você quer controlar mais? Né? E aí não é só sobre o que a gente quer, mas nessa situação que a gente está vivendo agora, é sobre o que a gente tem condição.
Então, de forma mais prática, voltando nos eixos que eu conversei com vocês nos últimos vídeos, casa, alimentação, água, saúde e mobilidade. As recomendações que virão de cima para baixo, elas serão impositivas, elas vão tirar direitos e elas vão espremer as pessoas, principalmente nas grandes cidades. Eu não tenho como responder ou trazer soluções de copia e cola ou de passo a passo para todas as pessoas. Assim como esse trabalho que foi feito aqui ao longo de décadas, o que a gente pode fazer é compartilhar princípios. Nós precisamos, na medida do possível, pegar essas 5 áreas essenciais do nosso viver e fazer um inventário. Qual que é o controle ou desapego que eu tenho sobre a casa? Tenho dívida, não tenho dívida? Pago aluguel? Consigo pagar aluguel numa cidade menor? Consigo vender essa casa que ainda está financiada e comprar uma onde eu tenho mais condição de captar água, de captar energia, de produzir alimento? Essas soluções, elas são individuais, elas não são copia e cola. Então, o eixo das 5 áreas essenciais, uma ordem prática para vocês, ordem não minha, né? Ordem de praticidade da coisa, é vocês avaliarem dependências e vulnerabilidades em cada um desses eixos. Quais são as suas dependências com relação à sua casa? Você mora numa casa financiada ou alugada onde você não consegue produzir nada? É uma dependência muito grande, é uma vulnerabilidade muito grande. Com relação ao seu alimento, você compra o seu alimento só de supermercados? É uma dependência, é uma vulnerabilidade muito grande. Água, você sabe onde vem sua água, você consegue controlar a água, você consegue usar os seus efluentes, as suas águas cinzas para produzir alimento, você consegue saber de onde vem sua água. Então a gente tem que avaliar isso. E com relação à mobilidade, é muito provável que, ou por falta de combustível nos postos de gasolina, ou por um rodízio que o governo venha fazer para economizar o combustível que ainda tem disponível, é possível que a gente entre em racionamento. E se isso acontecer, para a maioria das pessoas que precisam usar o carro para um trabalho especializado, para ganhar um dinheiro, para depois pagar por tudo isso, a vulnerabilidade é enorme. Então, a gente tem que, primeiro, ser desobediente com algumas coisas e a gente tem que se posicionar em lugares onde a gente tem mais autonomia sobre essas 5 áreas. Não tem como eu dizer, pessoa por pessoa, o que fazer. Eu estou dando um eixo para vocês avaliarem e estou trazendo aqui todo um estudo de décadas dizendo assim, olha, nós estamos caminhando com bastante precisão, a análise que foi feita, para um futuro de pouco uso energético. Como que a gente vai resolver isso? A gente tem que estruturar a nossa vida para viver com fluxo solar energético. Captar a própria energia, captar a própria água, tratar os próprios efluentes, produzir grande parte do alimento e morar em lugares onde a gente tem o nosso ir e vir mais garantido. Para muita gente que está nas cidades, não tem muito o que fazer. Se você não consegue de jeito nenhum se mudar, tem que fazer associação imediata com produtores rurais. A feira agroecológica da sua cidade, procure os produtores, procure, inclusive, não passar pela feira, procure comprar direto do produtor. Faça um clube de compra, junte 4 famílias, como eu falei no vídeo passado. É muito importante você criar um acesso direto ao seu alimento, um acesso direto à sua água, se você não pode sair das cidades. Se juntar com movimentos de hortas urbanas, é muito importante. Agora, a médio prazo, a verdade é, os centros urbanos, verticais e populosos, eles não são seguros e está tudo entregue ali na mão dos governos e de ordens que vão vir de cima para baixo, vão acachapar, vão oprimir e vão cercear o direito das pessoas. Eu recebi alguns comentários no vídeo passado, que rodou muito bem, e eu queria fazer um pedido aqui. Se você é uma das pessoas que assiste os vídeos até o final, comenta que assistiu até o final e coloca dúvidas legítimas que eu tenho prazer em responder. Mas muitas críticas vieram no sentido de não adianta fazer nada disso, porque se houver um colapso as pessoas vão vir e vão tomar tudo na violência. Vou fazer uma recomendação para quem está disposto a se preparar, né? A gente tem uma curva dos inovadores, né? A curva dos inovadores é o seguinte, as pessoas que estão aptas e dispostas a inovar primeiro, elas compõem uma parte muito pequena da sociedade e isso não tem nada a ver com poder aquisitivo. Isso tem mais a ver com predisposição mental, cultura da pessoa, o jeito que a pessoa é. Ela está mais predisposta a arriscar coisas novas. Só quando os primeiros 15% já estão vivendo um sucesso, que outros 30% da sociedade começam a olhar para aquilo como uma possibilidade. As pessoas que ficaram colocando mensagens aqui dizendo que não adianta nada, são pessoas que elas preferem acreditar que não adianta nada porque elas não precisam se preparar
e não precisam avaliar a vida delas. Se você é uma das pessoas que está buscando soluções aqui, e aqui eu gosto de acreditar que a gente está criando uma comunidade de inteligência coletiva, de apoio mútuo, escreve no final, assistir até o final, coloca suas dúvidas que eu vou fazer o meu possível para responder. As pessoas que estão entrando só com crítica, depois de tanta informação compartilhada, é porque elas não querem agir. Elas não estão entre essas pessoas que têm uma predisposição a inovar soluções. Se você tem predisposição a inovar soluções, não ande com quem não tem, porque as críticas e o negativismo dessas pessoas atrapalha. Procure se apoiar com outras pessoas. Se não tem na sua região, procure se apoiar com outras pessoas em comunidades online e depois você nutre essa comunidade na sua biorregião. Nós precisamos de soluções que se baseiam em cultura, em biologia e no fluxo solar energético. As soluções centralizadas, de cima para baixo, tecnológicas, elas não vão conseguir assegurar saúde, dignidade e liberdade das pessoas nas suas biorregiões. Grandes analistas que a gente tem da geopolítica, do mundo energético hoje, estão dizendo que é muito provável que mesmo que essa guerra acabe rápido, nós não vamos voltar a um desenho do mundo como ele estava antes. Nós vivemos crises e platôs, mas numa descendente. A gente nunca retoma uma situação ou melhora. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas, teve a primeira geração ali dos baby boomers depois da Segunda Guerra Mundial, que tiveram uma oportunidade muito grande, um crescimento muito grande no mundo ocidental, que foi um uso de energia muito disponível e barata, mas desde a década de 70 que as pessoas vêm perdendo poder aquisitivo. Até a década de 70, uma pessoa trabalhando conseguia bancar uma família. Hoje a gente tem 2 pessoas trabalhando e a gente não consegue viver dignamente. Então, a cada crise a gente tem um platô que dá uma estabilizada e depois outra crise, outro platô, outra crise, outro platô. Mas a direção que a gente está indo é uma direção clara de colapso continuado. Então, quem estiver disposto a se preparar e agir primeiro, vai conseguir fazer isso de maneira mais saudável e menos dolorosa. Se você tiver que se adaptar à força, vai doer mais. Agora, a gente pode escolher quais são as dificuldades que a gente quer enfrentar primeiro e ir se adequando. Talvez num colapso mais acentuado e mais rápido, a gente tenha que responder a um monte de limitações ao mesmo tempo. E a pergunta que vocês têm que se fazer, ela é relativamente simples. Estou disposto a agir ou não? Vou agir só em função da minha família? Ou vou agir em função da minha família e para que as nossas soluções, o nosso jeito de viver, possa ajudar outras pessoas depois? Não tem julgamento, cada um vai responder aí numa dessas 3 situações. Não vou fazer nada e vou esperar o governo, não é sábio, provavelmente não vai dar certo. Vou atuar só com a minha família, é mais difícil, as soluções precisam ser coletivas, mas é possível. E vou atuar com a minha família e ajudar outras pessoas. Por quê? Quanto mais pessoas adotando essas soluções, mais seguro a gente estará de que essas soluções vão funcionar nas pequenas regiões e de que quando o governo chegar, a gente tem mais capacidade de lidar com o governo, de negociar com ele. Cada um responde como quer fazer, né? Se você quer ser uma pessoa útil daqui para frente, não só para você e para sua família, mas para outras pessoas, se você quer confiar no governo ou se você quer tentar soluções extremamente individuais. São escolhas do nosso tempo. Para você que ficou até o final, comenta que ficou até o final, eu quero dialogar com vocês, eu não quero dialogar com os críticos que estão fazendo críticas vazias ou críticas como desculpas para a gente não agir. Eu quero nutrir uma comunidade de pessoas que está buscando soluções e é por isso que eu tenho tomado meu tempo para fazer isso aqui. Se você chegou até aqui e você quer uma consultoria, um acompanhamento para fazer um plano estratégico de transição, entre em contato comigo também. A gente tem atendido algumas pessoas nesse sentido, algumas famílias que estão buscando desenhar um plano estratégico mais claro, mais detalhado, para assegurar dignidade nessas 5 áreas frente ao que possivelmente vai acontecer. Obrigado.